Israel deu um golpe decisivo, matando o porta-voz sombrio do Hamas, Abu Abeda, uma figura ainda mais importante do que Sinoar dentro de Gaza. A morte dele não é só o fim de uma voz, mas um marco na guerra de propaganda do Hamas. Será que isso será um marco na guerra de Israel contra o Hamas e enfraquecerá o controle deles sobre Gaza? E como isso vai afetar o dia depois da guerra? Hoje temos o único e inigualável Yossef Gaddad no programa para nos ajudar a entender tudo isso. Não perca o episódio do Quad, só na Joias Televisão. E sejam todos bem-vindos de volta ao Quad, aqui nos nossos estúdios em Jerusalém, com minha maravilhosa e linda co-apresentadora, Emily Schrader, a ativista de direitos humanos e jornalista Shoshana Kitz-Jeskiel, fundadora da Shoshmat Nashim, elevando as vozes das mulheres ortodoxas. E hoje, uma convidada muito especial, Yossef Gaddad, ativista Parik Salansi e o pior pesadelo da Al Jazeera. Bem-vinda, Yossef. Obrigado por me receber. Tivemos certa proteção para te trazer, mas já tentávamos há algum tempo. Fico curioso para saber como. Eu fico curiosa para saber como. Mas é maravilhoso ter você no nosso programa. E, na verdade, é muito importante que você esteja aqui hoje porque algo enorme aconteceu, enorme. O principal propagandista, cujo nome é Abu Obaida, que para nós talvez não seja tão conhecido, mas entre os palestinos é um nome enorme. Yossef, por favor, nos conte o significado do fato de que Israel eliminou o principal propagandista, um ícone em Gaza, no mundo todo e no mundo árabe. Como a mídia árabe interpreta e o que ocorre nas ruas palestinas? Se eu mencionar Yahya Sinwar, a maioria que assiste ao programa deve reconhecer esse grande terrorista. Sim. Ele é o chefe do Hamas e quando nós o eliminamos, isso foi uma grande conquista. Deixe-me colocar desta forma. Isso vai 1 a 1 com Yahya Sinwar em termos da conquista de eliminar Abu al-Baida, cujo nome é Samir Abdullah al-Kahlud. Esse é o nome verdadeiro dele. Muitas pessoas, até em Gaza, não sabem seu nome verdadeiro. Eles sabem que o nome dele é Abu Ubaida, o porta-voz oficial da organização terrorista Hamas. Para eles é a resistência. Isso é algo muito importante. E quando eu escolher meus heróis do dia, vamos falar sobre a inteligência israelense e vamos falar sobre a conquista deles. Mas quero dizer que este é um dia para celebrar, um dia para todo israelense entender que estamos calando a boca da organização terrorista Hamas, o símbolo icônico da geração jovem em Gaza e no mundo árabe. Quero dizer, só olhe, por exemplo, para este vídeo aqui, quando você vê uma criança simplesmente adorando Abu Baida, porque achou que o viu, mas era apenas um trabalhador da construção civil. É isso que o símbolo de Abu al-Baida representa em termos de... Claro, deles glorificarem terroristas, né? Estamos falando de uma criança pequena elogiando isso. É isso que ela reconhece. Não é nem o Mickey Mouse do Hamas. Então, Ali Sharabi, o refém que saiu, disse que quando estava nas masmorras do Hamas, eles ficaram chocados, porque ele não sabia quem era Abu Baida, porque ele é tão icônico, né? Sim, absolutamente. E eu não fiquei surpreso quando disseram isso para Ali Sharabi. Como assim você não sabe? Você conhece ele? Por quê? Porque ele é o cara que é o rosto do Hamas na televisão árabe. Não só isso, os textos que ele usa, o jeito que ele fala, o host, sabe, a cobertura, o apelido dele, entre outros apelidos, é o homem coberto. Porque ele está coberto no... Há uma aura ao redor. Sim, claro. E o fato é que eles estão esperando ele dizer algo, dar uma atualização. Ele representa quem apoia o Hamas e o terrorismo. Ele acalmava as pessoas e as fazia se sentirem vencedoras e fortes. Agora, uma das coisas que percebi ontem quando comemorei a eliminação dele... Yossef, como você pôde fazer isso? Muito facilmente. Hoje também vamos celebrar aqui, como parte da minha tradição como oriental do Oriente Médio árabe. Nós vamos chegar a isso muito em breve. Primeiro, o que eu queria te contar é que eu vi um vídeo dele dizendo isso. Em 7 de outubro, mostramos ao mundo como ele afirma. Nós provamos para o mundo que as forças de defesa de Israel são um exército a ser derrotado, e nós derrotamos ele. Todas as unidades de inteligência você pode pegar e jogar no lixo.
E o Merkava, que são os tanques israelenses, um tanque israelense famoso, você pode jogar isso fora também. E nós quebramos as forças de defesa israelenses, nós destruímos as forças de defesa israelenses. E quando eu vi e ouvi que nós o eliminamos, aqueles trechos de vídeo ficaram aqui na minha mente e as vozes, as frases que ele disse, ficaram muito claras para mim. E então eu percebi que nós o destruímos, nós o quebramos. E alguns dias antes disso, um dos nossos tanques Merkava simplesmente passou por cima e atropelou um terrorista com um lança-granadas propelido por foguete. E as forças de defesa de Israel continuam existindo. Israel permanece. A maioria dos terroristas do Hamas já não existe. E nós vamos continuar fazendo absolutamente tudo para eliminar cada um desses mega terroristas. E sabe de uma coisa? Este é o momento de realmente celebrar a morte dessa pessoa horrível, seja de fora ou de dentro. Então, antes de tudo, o respeito que esses terroristas merecem é nenhum. A ação. Em segundo lugar, este é o baklawa. Agora, na minha tradição, quando há um motivo para comemorar, nós compramos baklawa. Eu sou a Safari? E então, pela tradição, você tem que comemorar. E você tem que pegar um pouco de baklawa. Então, aqui para as forças de defesa israelenses, nossos heróis, obrigado por eliminarem mais um mega terrorista como Abu al-Adaida e mandá-lo para o inferno. Inferno. Muito obrigada, Youssef. Vamos comemorar com você, quem liga para a dieta. Esse é o momento. É claramente kasher. Nesta semana, as forças de defesa de Israel eliminaram quase toda a liderança Houthi. Tem sido uma semana de muita celebração. É uma semana de celebração e você tem razão ao citar os Houthis. Acho que há muita confusão no mundo, especialmente entre os haters, incluindo pessoas como Ana Kasparian, que você sempre derrota quando a enfrenta. Mas, essencialmente, todos estão comemorando, todos estão condenando Israel por matar o primeiro-ministro do Iêmen. E eles não parecem entender que os Houthis são um pouco como o Hezbollah no Líbano. Eles são um estado dentro de um estado. Aqui estamos eliminando outro grande terrorista que dificultou muito nossas vidas no último ano e meio. Claro, mais de 200 mil vítimas só por causa da fome. Fome, fome de verdade, não há propaganda de fome. Não, mas eles têm criança soldado. Meninos de 10 a 12 anos. Colocam armas nas mãos deles e dizem, agora vocês são homens, vão matar. E pegam meninas de 10 a 12 anos e as forçam. Eles as casam à força. Casadas. Essa é exatamente a batalha civilizacional que estamos enfrentando. Mas a pergunta é, algo está mudando em Gaza? Tipo, as pessoas como resultado dessas eliminações? Apenas assista a este vídeo. Se um visitante cristão vier perguntar, devo dizer, saia, você não pode entrar? Por quê? Alguém pode explicar? Devemos respeitar nossos convidados, pois todos somos iguais. Muito bem, todos somos iguais. Está certo eu violar o direito de uma garota e trancá-la em um quarto? De jeito nenhum. O direito à liberdade. Todo mundo tem o direito de viver em liberdade e de viver em paz e segurança. Eu desprezo o Hamas porque eles eram discriminatórios. Antigamente, enviávamos nossos filhos às mesquitas, mas eles eram afastados de nós em nome do Islã. Hoje fico feliz em vê-los memorizando o Alcorão corretamente, seguindo a verdadeira fé islâmica, sem inveja ou fanatismo. Existe esperança aqui de que talvez algo mude, Emily? Acho que não sou a melhor pessoa para perguntar, pois não sou otimista sobre Gaza. Acho que existe uma minoria muito pequena de pessoas em Gaza que realmente querem mudar. Muitas das mudanças que vemos vêm das pessoas perceberem lenta e dolorosamente que o Hamas é o problema. Não é Israel que é a fonte da dor e do sofrimento deles, mas isso não significa que eles gostem da gente também. Então, eu realmente não tenho muita esperança para Gaza, pelo menos no futuro imediato. Acho que vão precisar de uma liderança muito forte, talvez até ditatorial, para administrar a sociedade. Mas quero dizer, você está em contato com palestinos regularmente, então está acompanhando de perto o que está acontecendo em Gaza. Quero dizer, qual é a sua opinião? Sim, então basicamente para que os habitantes de Gaza mudem sua forma de pensar sobre Israel, a educação deles precisa mudar.
E enquanto a educação estiver alinhada com a organização terrorista, os princípios do Hamas, então você não verá uma mudança. Agora, se você perguntar a qualquer soldado das forças de defesa israelenses que foi e revistou casas em Gaza, eu vou dizer revistou porque muitas delas tinham bombas, munições dentro, até mesmo no quarto das crianças. E em cada casa, em cada cômodo, você tem um mapa completo de Israel. E eles afirmam que é a Palestina do rio ao mar. Então, eles não veem Israel como parte do futuro da região. Então, é por isso que, enquanto a educação for assim, nunca veremos uma mudança. Por isso, a maioria dos habitantes de Gaza comemorou em 7 de outubro. É por isso que a maioria dos habitantes de Gaza queria que o 7 de outubro acontecesse. Mas há esperança. E a esperança vem de duas direções. A primeira direção é: hoje, mais habitantes de Gaza manifestam abertamente oposição ao Hamas e ao que fizeram em 7 de outubro. Não porque amam Israel ou viraram sionistas de repente, claro que não. Mas porque eles viram como o Hamas abandonou o povo de Gaza e só se importa com o próprio Hamas e seus líderes. Vi muitos vídeos, não estou brincando, não foi 1, 2, 3 ou apenas dezenas deles. São até centenas e milhares de vídeos de Gaza, de palestinos, culpando o Hamas pela continuação desta guerra. Então, enquanto temos alguns israelenses e, claro, algumas pessoas do Ocidente falando e atacando Israel, você tem palestinos em Gaza atacando o Hamas e falando sobre o Hamas. Se as forças de defesa de Israel continuarem atacando o Hamas e deixarem claro que o grupo não terá futuro em Gaza, veremos mais habitantes da região falando abertamente contra o Hamas. E então a segunda parte é justamente o que você disse sobre forçar uma nova educação para a geração mais jovem em Gaza. E se essas duas coisas acontecerem, talvez possamos ver um futuro melhor. Mas isso é muito... Seria bom se a Organização das Nações Unidas parasse de financiar algo tão nocivo. Que a Organização das Nações Unidas está financiando em Judá e Samaria, na Cisjordânia, está financiando o mesmo currículo que as crianças em Gaza estavam recebendo, é o mesmo currículo da Autoridade Palestina. E deixa eu te contar, o mesmo currículo estava sendo usado em Jerusalém Oriental, até que, felizmente, conseguimos expulsar a UNRWA da cidade recentemente. Shoshana, você é uma mulher que sempre está envolvida na educação ou reeducação de pessoas em esferas radicais. Você vê alguma esperança, né? Vejo esperança onde há jovens, sabe? Essa sou eu, é quem preciso ser. Eu realmente acredito que já vi isso. Eu entrevistei pessoas que foram criadas como fanáticas radicais, terroristas que foram ensinados, desde os pais até as mães, a odiar judeus e querer matá-los. E você os vê todos os dias, graças a Deus. Então, sim, eu realmente tenho esperança de mudança. Mas você mencionou algo, e eu quero apenas enfatizar isso. Não é que a Organização das Nações Unidas esteja financiando o currículo. O currículo é da própria Organização das Nações Unidas. Quero dizer, eles são parceiros completos na espera para destruir Israel. Eles não estão separados neste momento. Eles estão integrados, eles estão juntos. É uma questão dos Estados Unidos da América. Exatamente, exatamente. A UNRWA precisa ser encerrada porque tudo o que ela faz é perpetuar a falsa ideia de que o sinal mentiroso vai se tornar Israel, vai se tornar Palestina. E isso faz com que essas crianças não tenham um futuro. Porque isso é aceitável no fim das contas. Sim. Me lembra qual que é o nome desse completo idiota que... Isso não ajuda a identificar? Eu vou lá, especial. Francesca. Albanese, sim. Especial? Família. Conseguimos chegar em... A relatora especial. Sim, relatora especial, sim. Então ela falou, em uma das eventos que ela teve em italiano, e ela fala italiano com muita confiança, ela diz, você não sabe quem é o Hamas ou que o Hamas construiu escolas e hospitais? Então todo mundo está falando que o Hamas é uma organização terrorista. Não, eles não são uma organização terrorista. E ela é uma representante das Nações Unidas. Agora, aqui está o que ela não está contando. E eu realmente esperei por algo assim para abordar isso. Se você for a qualquer hospital ou escola, encontrará nomes como Escola El Qatar, El Doha, El Dubai, El Imarat, todos de países árabes que investiram milhões para construir essas escolas e hospitais. Não é o Hamas que constrói isso, e sim todos os países árabes que financiam.
E depois disso, o Hamas vai e culpa os países árabes por traí-los e por serem amigáveis com os sionistas, ou seja lá o que for. E quando um representante da Organização das Nações Unidas diz isso e engana todos que estão nesse evento, e além disso, literalmente apoia uma organização terrorista, então você pode certamente dizer que a Organização das Nações Unidas é uma organização tendenciosa. E de certa forma, a única maneira de lidar com isso é garantir que esse órgão seja destruído e reorganizado de novo, de uma vez por todas, não só por Israel, mas por todo o Oriente Médio e talvez pelo mundo inteiro. O que nos leva, de forma muito, muito natural, ao ponto dos Estados Unidos proibirem a missão palestina de comparecer à Organização das Nações Unidas para a declaração dos países europeus fracos, do Canadá e da Austrália, é claro, sobre esse reconhecimento do Estado palestino. Quero dizer, simbolicamente, isso é uma grande humilhação, eu diria falando em termos do Oriente Médio, mas isso representa uma mudança na política americana. Bem, claro que é. Quero dizer, acho que vimos com o governo Trump que eles tiveram uma abordagem muito diferente da administração anterior desde o início, goste você ou não. Sim, acho que é um passo inicial positivo para responsabilizar toda a autoridade palestina pelo pagamento por assassinato, ou seja, pagar dezenas de milhões de dólares às famílias de terroristas que atacam civis israelenses. Eles têm um fundo inteiro destinado a isso. E isso, claro, vai contra a lei dos Estados Unidos da América fornecer qualquer tipo de ajuda a OS palestinos. E mesmo assim, eles ainda não cortaram esse financiamento, então isso continua sendo um problema. Eles apoiaram o terrorismo por meio de suas várias facções ao longo de sua existência. Então, eu acho que é um ótimo primeiro passo. Eu acho que é a responsabilização. Responsabilização, exato. Nunca houve isso. Chamo de preconceito das baixas expectativas. Parece que dizem, são selvagens, então tudo bem. Falam em matar todos porque é o que conhecem. Não, você responsabiliza essas pessoas porque é isso que elas precisam assumir. E, de novo, falamos sobre essa questão simbólica com Abu Obaida. Mas ainda assim, o Catar continua livre como a máquina de veneno dos islamistas. Você tem países árabes, sunitas moderados, como os Emirados Árabes Unidos, como a Arábia Saudita, que expulsaram a Al Jazeera e que estão dizendo, até mesmo a Liga Árabe está dizendo, o Hamas não pode mais continuar no poder na faixa de Gaza, o que eu acho uma conquista incrível. Então, como tudo isso se encaixa quando pensamos no dia seguinte? Bem, eu sempre digo que o dia seguinte deveria ser todo sobre o que decidirmos, Israel. Olha, minha abordagem para o Oriente Médio é um pouco diferente da abordagem usual, porque se você pedir a abordagem usual, vai ver que as pessoas diriam, ok, vamos ter conexões com os Emirados Árabes Unidos, com a Arábia Saudita e garantir que por meio dessas conexões tenhamos um futuro melhor não só para o Oriente Médio. A região. Exatamente. Então não é só para Gaza, mas para todo o Oriente Médio. E eu digo que existe uma opção maior, ou pelo menos na minha opinião, maior e melhor que a sociedade árabe-israelense aqui. Olha, nós entendemos a mentalidade, nós entendemos, obviamente, o idioma é a nossa língua materna. E nós já temos relações, seja com sauditas, com emiradenses, Bahrein, claro, Egito e Jordânia, e também dentro dos territórios palestinos. Temos, e nós os entendemos e conseguimos saber. Não sei se podemos dizer isso. Sim, podemos encontrar. Vá em frente. Então nós sabemos quando eles estão mentindo. E eu acho que o futuro de Israel e o futuro do Oriente Médio serão muito melhores quando a sociedade árabe-israelense estiver totalmente integrada. E há muitas figuras incríveis da sociedade árabe que têm orgulho de serem árabes, orgulho de serem israelenses. Essa é a minha mensagem para todos que nos assistem. Aqui há árabes israelenses no exército, como juízes, inclusive da Suprema Corte, médicos, advogados e jornalistas. Precisamos dar mais poder à voz árabe, especialmente àqueles que têm orgulho de serem israelenses também, porque podemos promover muitas mudanças, obviamente com boas conexões com outros países árabes no mundo. Acho que esse é um bom passo para um futuro melhor no Oriente Médio e para um Israel melhor. Concordo com você, Youssef, mas você é um pouco persona não grata entre políticos árabes e israelenses que não gostam muito de você. Eles não gostam de mim, isso é um...
sessões quando tentam te expulsar. Sabe o motivo? Mas eles representam a voz média dos árabes israelenses ou ainda pertencem à velha escola de pensamento de resistir a Israel, mas usando os privilégios que tem no país? Sabemos que não representam, pois os árabes israelenses afirmam isso. Eles estão dizendo isso. Eles dizem isso toda vez que também não vão votar. Há pelo menos 10 cadeiras no parlamento que os árabes israelenses poderiam conquistar, mas não conseguem porque não têm em quem votar. Ok, essa é realmente uma ótima pergunta, porque as pessoas não entendem como os árabes israelenses são mal representados. Porque se você entende árabe, se você lê árabe, vai ver nas redes sociais como eles criticam Ahmad Tibi. Então, espere. Então você tem pessoas da sociedade árabe criticando Ahmad Tibi e Ayman Odeh? Por que não ouvimos isso? Porque não falam hebraico nem escrevem em inglês e sim em árabe. Então, quanto mais você souber árabe, aí você poderia, perceber essas coisas. Não estou dizendo que não temos extremistas dentro da nossa sociedade. Nós realmente temos. Desde que eles venceram. Tem. Extremistas na sociedade judaica também. Com certeza. Mas deixando de lado a minha pessoa, posso te dar hoje dezenas de nomes que não só podem representar Israel, mas também podem estar nas mesas de negociação agora mesmo no Catar e fazer um trabalho melhor. Concordo com você. Sempre falo sobre mentalidade e união entre ashkenazes e sefarditas, mas sou criticado por isso. Mas eu realmente acho que, quando você entende a mentalidade, fica muito mais fácil construir essa ponte. E bem-sucedido. Muito mais bem-sucedido, exatamente, porque você está falando na linguagem que as pessoas entendem. Minha crítica a Israel é que pessoas com mentalidade europeia tentam dialogar com quem tem mentalidade do Oriente Médio, e isso não funciona. Pessoas com mentalidade do Oriente Médio conversam com ocidentais, mas isso é outro assunto. Aliás, o governo, na verdade, queria retomar tudo o que você disse, porque concordo com tudo. Mas, além disso, acho que essa é uma questão maior do que apenas a sociedade árabe israelense. Essa é uma questão regional, quero dizer, quando estamos falando sobre agir como um Estado do Oriente Médio no Oriente Médio, isso também se aplica ao que começamos falando, que é a guerra de informação, a guerra de propaganda. Israel enfrenta críticas atualmente, inclusive campanhas acusando o país de matar jornalistas, com mais de 200 mortos. Bem planejado. Claro, é uma organização terrível. Criada. A ideia de que Israel é de alguma forma contra o jornalismo ou contra a disseminação de informações, sendo que nos inimigos que estamos enfrentando isso não é informação. É propaganda, muitas vezes com histórias totalmente falsas. Então, quando você vê ataques a pessoas como Abu al-Baida, que não são jornalistas legítimos, mas pessoas como Abu al-Baida, ou quando você vê o que fizeram no Irã com a autoridade de radiodifusão, esse é um órgão que é literalmente o porta-voz do próprio Ayatollah. Eles transmitiram tortura, eles transmitiram confissões forçadas, eles transmitiram execuções. Isso não é uma agência de mídia e precisamos ser capazes de diferenciar entre mídia e terrorismo. Essas linhas agora são borradas de propósito pelos nossos inimigos. Precisamos ser muito firmes sobre o que combatemos. Isso não é uma guerra contra jornalistas. Bem, o problema é que quando a grande mídia está realmente repetindo a propaganda dos extremistas, a grande mídia acaba engolindo isso. Eles nem verificam, usam foto de criança doente e dizem ser fome. O que esperar? O mundo está de cabeça para baixo. Aliás, por exemplo, Tequil Jazeera. Al Jazeera é inteligente porque tem árabe e inglês. A forma como eles se apresentam em inglês é completamente diferente da forma como se apresentam em árabe. Aliás, só para você saber, em inglês, você vai ver programas ou artigos sobre a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Sério? Todos só esperam a máscara cair. Teve o vídeo sobre como os judeus usam o Holocausto, bem interessante. Então, basicamente, eles vão mostrar um outro lado do jornalismo em inglês. Mas se você for para o árabe, se eles fizerem metade das coisas que fazem em inglês, eles serão fechados pelo próprio público que os assiste. Quem é a Al Jazeera? Catar. Catar. Ninguém fala sobre isso. É o Catar. Porque todo mundo foi subornado. É sim. Todo mundo. Falo sobre isso desde o primeiro dia. Catar é um estado terrorista. Al Jazeera é um canal terrorista. Ele é o canal oficial e porta-voz do Hamas. Sim, literalmente. E não só o Hamas, mas também os Houthi,
o Hezbollah e alguns dos seus jornalistas participaram no dia 7 de outubro. Alguns eram terroristas ativos em Gaza e até mantiveram ou contataram os reféns. Só para garantir que todos entendam de uma vez por todas quem é a Al Jazeera. Se eu, como árabe, estivesse assistindo apenas a Al Jazeera, teria dois resultados. Ou eu sou a pessoa mais anti-Israel do mundo e também antissemita porque há muito ódio contra judeus, ou eu sou um verdadeiro terrorista. Em Gaza, restaram apenas jornalistas. Os que trabalham ou simpatizam com o Hamas têm medo dele. Sobre mentalidade ocidental e do Oriente Médio, acho que as pessoas em casa precisam entender algo. O fato de se vestirem bem e parecerem elegantes e não pegarem a faca não impede que paguem para quem faz isso. Eles pegam as bombas porque são apenas abelhas operárias deles. Certo? As pessoas no Catar, aquelas que vivem bem, estão em seus hotéis de luxo e aproveitando a vida, mas querem o mesmo resultado. Eles querem que Israel desapareça e os judeus sejam submissos, mas só eles financiam tudo isso. Então você precisa entender que você pode parecer de um jeito e pode parecer de outro. Você não precisa parecer um terrorista para ser um terrorista. Você pode ser quem financia os terroristas. Você sabe como eles mentem? Vou te contar algo. Me conte. Então, de acordo com o Islã, você não pode beber álcool. Se eu te disser que no Catar agora, você almoça em todo hotel e em qualquer lugar, em qualquer palácio, ou seja lá o que for, para os reis, presidentes ou qualquer líder que eles tenham, todo dia existe a possibilidade de que um deles esteja tomando uma garrafa de vinho. Estou te dizendo, eles bebem álcool como ninguém mais bebe álcool. E ainda assim, depois disso, eles vêm e falam sobre como precisam ser, sabe, muçulmanos realmente bons. Eles são terroristas, hipócritas e mentirosos. E eles usam o próprio povo deles e as pessoas não percebem isso. Eles usam o próprio povo deles. Eles usam os palestinos como bucha de canhão na linha de frente. Eles não se importam com o que acontece com eles, desde que consigam, sabe, derrotar os judeus. Mas pensa bem, eles são espertos. Estão se colocando em todo lugar. Tipo, em todo evento tem a Qatar Airways. Comercial. Em todo lugar. No futebol, Time de futebol, time de futebol. Cultura, BBC, tudo isso. Basta olhar para um anúncio na Cable News Network nos Estados Unidos. Mas companhias aéreas, cidade inteligente e presentes luxuosos não envolvem o Catar. E nós sabemos o que está acontecendo com Tucker Carlson e os cheques que ele está recebendo. E Piers Morgan está sendo levado para todos os cantos do mundo para assistir jogos de futebol. E hoje, tenho que dizer, enquanto terminamos esta parte do programa, hoje está passando uma lei pelo Quimer para declarar o Catar como um Estado inimigo. E talvez também alguns israelenses envolvidos com o Catar finalmente acordem. E agora para o nosso segmento favorito e muito popular, Canalha da Semana. Nem quero... Vamos começar com o Youssef, acho que isso vai demorar. Youssef, quem é o seu canalha da semana? Uau, canalha da semana. Vou escolher os imigrantes extremistas que chegam ao mundo ocidental. Europa ou outro lugar? Em qualquer país ocidental, Austrália, América do Norte ou Europa. Aqueles brincos de metralhadora nela? Sim, brincos de metralhadora. Meu nome é Esther Karam, tenho 22 anos e sou palestina. Eu não tenho nenhum problema em dizer que apoio o Hamas, porque eles são os verdadeiros lutadores da Palestina. E eles vão trazer a Palestina de volta porque vocês são uns idiotas supremacistas brancos que precisam acordar para a realidade. Quem são os supremacistas brancos? Ok? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu realmente não sei. Não sei por que compartilho minhas informações com você. Esther Karam, pró-Palestina, pró-Hamas. Alhamdulillah, Palestina livre do rio ao mar. Eu não me importo, tudo queimou na minha casa. Uau, isso soa muito odioso. E o motivo pelo qual decidi escolhê-los como canalha da semana, eles poderiam facilmente ser também do ano, porque eles chegaram ao Ocidente vindos do Oriente Médio depois de fugirem de lá por causa da própria ditadura deles. Caso contrário, teriam atacado suas famílias, roubado seu dinheiro, estuprado suas mulheres. Eles não têm nenhuma liberdade religiosa, nenhuma liberdade de expressão. Então eles fugiram do Oriente Médio e vieram para o Ocidente em busca de abrigo.
E ao invés de adotar as regras do Ocidente e aproveitar a democracia do Ocidente, eles estão usando o Ocidente. Eles estão explorando o Ocidente. Eles fazem de tudo para trazer problemas do Oriente Médio ao Ocidente, em vez de se livrar disso. E isso é algo que me irritou, porque você tem a oportunidade de construir uma nova vida sob uma democracia. E, em vez disso, o que você faz é aproveitar as regras desses mesmos países que te aceitaram. E então, o que você faz é, intencionalmente, começar a trazer a mesma mentalidade do Oriente Médio para o Ocidente. Por quê? Por quê? E aqui está a parte mais louca. Esse papel de vítima que você está fazendo. Pode até enganar alguns europeus ou alguns americanos, mas não está enganando a gente porque nós nos conhecemos. A gente conhece a mentalidade, por isso me irrita, né? Você chega num lugar novo, aproveite esse lugar novo, aproveite essa liberdade de expressão, aproveite a liberdade de ter a possibilidade de liberdade religiosa. E ao invés disso, o que você faz é colocar mais violência, mais sangue. Por quê? E é por isso que eu não consigo lidar com eles. Eu não consigo lidar com o jeito que eles estão transformando o Ocidente no novo Oriente Médio. Então, sabe de uma coisa? Se é isso que o povo ocidental quer, então eventualmente terão que lidar com isso. E a Europa está indo para um lugar muito, muito, muito ruim. Então, os canalhas da semana ou do ano são os extremistas do Oriente Médio que chegam ao Ocidente. Bem, muito merecido mesmo. Mas, Yosa, a pergunta é, o que isso diz sobre o Ocidente? Que eles não têm nenhum valor próprio para proteger isso. É isso que realmente me incomoda. Aliás, onde estão seus valores? Onde está a sua identidade? Então, a Grã-Bretanha vai ter a marcha do 1 milhão. Eu me pergunto se já está começando. Eles vão marchar pela Grã-Bretanha, mas muitos estão demonizando a marcha, chamando-a de extrema-direita. Acabou de acontecer na Austrália, né? Começando, cerca de 12 neonazistas apareceram e causaram problemas. No total, eram várias centenas. E devemos dizer que as pessoas que estão tentando organizar a marcha de 1 milhão pelo Reino Unido literalmente vieram, falaram e disseram, pessoal, nada de violência, nada de trazer coisas e nada de máscaras. Sim, então eles querem famílias. Eles querem que as famílias compareçam. Eu sei, mas eu só fico pensando se... Sabe, o que realmente me chama a atenção é que o 7 de outubro mudou tantas coisas, né? Mudou o Oriente Médio, marcando o início do fim do Hezbollah e suas consequências. Fico pensando se isso também foi um alerta para o Ocidente e acelerou o despertar de todos. Espero que ainda não seja tarde demais. Você está certa. Essas pessoas estão usando os privilégios que receberam contra elas mesmas. Uma última frase sobre isso. Olha, as pessoas estão dizendo, então, espera aí, você é contra os extremistas ou contra as pessoas que vêm do Oriente Médio em geral? Não, 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 não. Deixe-me ser claro, quando milhões de imigrantes vêm do Oriente Médio, só 10% é extremista. Já é o suficiente. O bastante para gerar grande confusão no Ocidente. E os outros 90%, eles são irrelevantes. Irrelevante. Porque eles são silenciosos, porque na verdade vieram buscar abrigo para uma vida melhor. Encontraram os mesmos extremistas de quem fugiram novamente na Europa, América e Austrália. E ao invés de agora terem uma vida melhor, eles precisam ser parte disso, ficar quietos, e são os primeiros a se machucar. Então, se você é um europeu branco que está ao lado desses extremistas, saiba que o que você está fazendo é ficar ao lado dos 10% dos extremistas, e não dos 90% que vieram buscar uma vida melhor. Você acaba prejudicando quem buscava uma vida e regras melhores. E essa é a realidade disso. Você está 100% certa. E você vê no Oriente Médio, claro, você vê o Ocidente encorajando o Hamas, quando o Hamas é o opressor da maioria dos palestinos e de muitos outros grupos. Sim. Estou calando palestinos dispostos a enfrentar o Hamas. Certo. Emily, quem é o canalha da semana? Meu canalha desta semana é o Erdogan. Embora ele pudesse ser um canalha em muitas outras semanas, mas nesta semana em particular, houve um drama entre Israel e a Turquia depois que as forças de defesa de Israel realizaram uma operação na Síria para remover tecnologia de espionagem que foi instalada pela Turquia, que obviamente não tem nada a ver com isso na Síria. Além disso, também vimos que Netanyahu, em uma entrevista, reconheceu formalmente o genocídio armênio pela primeira vez. Já estava mais do que na hora. Eu defendi isso por muito tempo. Então foi um passo positivo
Claro que a Turquia reage com birra, pois nada mostra assumir responsabilidade por um genocídio de 1.500.000 pessoas. Uma negação de verdade, sabe? Juntando tudo de novo. Uma de verdade, não uma falsa. Uma de verdade, sim. Sim. Então, em resposta, Erdogan declarou que nenhum avião israelense usará o espaço aéreo turco e que ele está cortando todas as relações, como ele sempre faz toda vez que um país reconhece o genocídio armênio. Eu me lembro de antes, quando os Estados Unidos fizeram isso sob o governo Biden, que ele respondeu dizendo que iria cortar as relações entre a Turquia e os Estados Unidos. Nós sabemos como isso acabou. De certa forma, não acredito em Erdogan, mas ele continua sendo um canalha islamista com fantasias de restaurar o Império Otomano, o que claramente não vai acontecer. Então ele é o meu canalha da semana. Você sabe que tem uma atualização sobre isso, né? Então, eles disseram, primeiro de tudo, qualquer avião israelense, o céu turco está Fechado. E depois eles mudaram isso. Então, eles mudaram isso. Depois, eles disseram que era só para militares e governo. Todos aqueles aviões militares eram da Turquia. Israel, El Al e Al-Qiya podem voar, desde que estejam autorizados. Em outras palavras, podemos ir para a Europa ao mesmo tempo. Exatamente. Ok, agora. Ah, e eu esqueci o principal. A Turquia ainda faz parte da OTAN. Saiu a Turquia da OTAN. Se você é americana, ligue para seus representantes e peça que se posicionem contra a Turquia. Bem, com certeza, porque se a Turquia for e atacar os curdos na Síria, Eles são milhares. então qual é a obrigação da OTAN? É muito confuso e é muito complicado. O que acontece quando você tem o Islã na OTAN? E ninguém está prestando atenção nisso. O foco está em Israel e Gaza, enquanto o restante passa despercebido. E uma mensagem para todos os israelenses: boicotem a Turquia e não viajem para lá. Não vão para a Turquia, sabe? Eu acho que o que há de realmente positivo em tudo isso é que Istambul costumava ser o aeroporto de conexão. Eu não sei quantas vezes já estive no aeroporto de Istambul, e nos últimos 2 anos, Dubai assumiu esse papel. Então, agora, Dubai é o aeroporto de conexão, o que eu acho muito melhor. Eles são mais amigáveis, eles gostam da gente. Quero te dizer algo. Não estamos prejudicando de fato a economia turca só por não voarmos mais por Istambul. Mas não é isso que estamos realmente tentando fazer aqui. Queremos mostrar que Israel é do Oriente Médio e quem desrespeita o país não recebe dinheiro israelense. Não importa se é 1, 2 ou 20% da sua economia. Precisamos também equilibrar o fato de sermos um país ocidental no Oriente Médio. O que realmente não é uma coisa simples. Acho que isso daria um livro inteiro por si só. Xoxana, deixa eu só dizer, Xoxana está deslumbrante hoje, porque, pela primeira vez na história do tribunal, Xoxana está usando uma peruca linda e nós amamos Xoxana. Obrigada. Bem, eu cubro meu cabelo o tempo todo porque sou uma judia ortodoxa, às vezes com um boné, às vezes com um lenço e às vezes com uma peruca. E eu estava cansada de tentar combinar minhas roupas. É tão complicado com os lenços, então eu pensei, quer saber? Hoje vou usar minha peruca. Então, aqui estou eu. Na verdade, eu tenho 2 canalhas, sendo um indicado. Adoramos quando enviam indicações para a canalha da semana. Vou ler em voz alta. Espero que vejam na tela de vocês. Isso é do Rony Leibovitch. Ele mostra um tweet de David May que diz: na noite da herança judaica, no jogo dos Orioles, alguém foi fantasiado de Hitler. Bem-vindos a 2025. E Rony diz: escolher o canalha da semana está cada vez mais fácil, o que é verdade e muito triste. Então, lá vamos nós para o meu. Ok, obrigada, Rony, aliás, por enviar. E vocês sempre são bem-vindos para enviar também. Nós adoramos receber as suas sugestões e esperamos poder lê-las no ar. Ok? Meus canalhas são todos na internet e na mídia que afirmam que Israel derrubou o governo legítimo do Iêmen. Crianças, se vocês conseguirem encontrar o Iêmen no mapa, eu dou um prêmio para vocês. Baklava. E se souberem o nome de um membro real do governo do Iêmen, dou 2 pedaços de baklava, porque aí vocês realmente entendem do assunto. Essas pessoas não são o governo legítimo do Iêmen. Eles são, como é que se diz? Terroristas como o Hezbollah e o Hamas não são legítimos nem eleitos. Eles se elegeram sozinhos. E o que fizeram com o poder? Vamos ver. Eles pegaram meninos e os colocaram no exército, pegaram meninas para serem tratadas como vacas reprodutoras e as casaram assim que atingiram a puberdade, casaram essas meninas. É uma maneira sutil de dizer que são escravas sexuais. E eles lançaram foguetes contra Israel. Então, não tenho certeza do que te irrita quando eliminamos pessoas ruins que estão se reunindo por motivos ruins.
Então, pessoal, quero que meus produtores mostrem na tela como Israel pode eliminar a lei legítima. Gente, vocês sabem que estão mentindo ou são idiotas. De qualquer forma, comam um pouco de baklava. Fiquem calados. Fogo. A peruca me deixa poderosa. A peruca, meu Deus. Incrível e verdade. Ok, então meus canalhas desta semana, e isso me dói, de verdade, porque eu era uma grande fã do Brad Pitt. Sabe, ele é o cara. Tenho mais de 50 anos e ele foi o galã da minha geração quando crescíamos. E agora ele se juntou à turma dos zumbis que só repetem a propaganda do Hamas. Porque antes do Festival de Cinema de Veneza, estreia mundial, estrelas de Hollywood, Brad Pitt, Boo, Joaquin Phoenix, ele tem um passado complicado. Rooney Mara, seu filme foi bom. Não te vi mais. Alfonso Cuarón, não sei quem é. Mas, enfim, e Jonathan Glazer que disse não querer mais ser judeu. Cai fora. Enfim, essas pessoas agora estão apoiando esse filme chamado A Voz de Rim Raja, que é o filme que conta a história de Israel matando uma criança palestina. Exceto que nós não fizemos isso porque é uma narrativa falsa propagada pelo Hamas que criou essa aura em torno dessa história. Não faço ideia se havia tropas perto dessa menina de 6 anos que foi morta. Uma tragédia. Qualquer criança inocente morta, vou repetir. Mas quando você usa um incidente infeliz em uma guerra como propaganda e para demonizar os judeus, e você mesmo é judeu, quero dizer, Brad Pitt, você não é judeu, mas alguns dos outros são. Que vergonha, que vergonha. Brad Pitt, apoiei você durante o divórcio difícil com a Angelina Jolie. Estive do seu lado, ok? Eu era do time do Brad, mas acho que vocês dois me perderam agora. Então lide com sua ex-esposa maluca porque terminei com vocês, canalhas da semana. Sempre fui do time da Jennifer. Então, Sim, não, todas nós éramos do time da Jennifer. mas ainda assim, Jennifer, Sabe, as pessoas inteligentes de Hollywood dizem que não precisa nos defender. Só fique quieta. É algo que você não entende. Só fica quieta. Vocês não estão fazendo nada. E, na verdade, estão piorando as próprias vidas porque Hollywood ainda está cheia de pessoas judias. Não somos só nós aqui. Você também está. Elas ainda não notaram. E galera, sabe o que é louco? Quando você falou sobre quem é o seu canalha do dia, você sentiu a necessidade de dizer também que qualquer morte de uma criança inocente, realmente, quero dizer, nós não queremos isso. Não, absolutamente não. É o seguinte, nenhuma pessoa, você é de Israel, de Jerusalém, nenhuma pessoa de Gaza, mesmo que ele venha e queira criticar Israel ou as forças de defesa israelenses, ele não vai acrescentar a frase sentimos muito por qualquer criança israelense, criança inocente que venha a ser morta. Eles não vão dizer isso. Eles se recusam a dizer isso porque o simples fato é que eles querem ver Israel destruído. Eles acreditam nisso por causa da religião e educação, mesmo sendo totalmente falso. E isso é algo que também devemos destacar. A diferença entre nós e eles. É uma diferença para nos orgulharmos e abraçarmos. Veja, é isso que quero dizer ao afirmar que precisamos equilibrar o fato de estarmos no Oriente Médio com sermos um país ocidental. Equilibramos assim, não quero ser como eles, nem santificar a morte, mas sim a vida. Cessar não guerra, certo? Então, por esses exatos motivos, só estou dizendo que essa é a diferença entre nós. E esse é o equilíbrio sobre o qual estou falando o tempo todo. 100%. E mais do que isso, estamos vivendo no Oriente Médio e lutando uma guerra do Oriente Médio sob a ótica do Ocidente, sob o olhar do Ocidente. Enquanto isso, o Hamas não é tratado da mesma forma. De jeito nenhum. Essa é a questão. Mas vamos terminar o programa com uma nota positiva, como fazemos toda semana com os nossos heróis. Xoxana, quem é seu herói da semana? Minha heroína da semana é a Luai Ahmed. Massim, falei certo? E ele esteve aqui. Sim. Então, na verdade, ele é iemenita. Sim, certo? E ele foi criado, como estávamos falando antes, com uma educação que... Ah, nos Houthis, ele diz isso. Sim. Ele sabe do que está falando, é isso que estou tentando dizer. sim. Ah, ele não sabe. Ele sabe do que está falando, ele é iemenita. E ele, assim como eu acabei de fazer, chamou todas as pessoas. Vou ler para você o que ele escreveu.
Eu fiquei enjoada vendo liberais brancos e ativistas pró-Palestina dementes chamarem um terrorista Houthi de primeiro-ministro do Iêmen. Talvez, no seu mundo neonazista distorcido, o Hamas seja visto como combatente da liberdade, o Hezbollah como anticolonialista e o regime do Irã como libertador do Oriente Médio. Sim, talvez estejam nesse mundo doente e invertido. Realidade hitlerista. Fala inglês muito bem. Um terrorista Houthi é considerado o primeiro-ministro legítimo do Iêmen. Mas no mundo real, para nós iemenitas, os Houthis não são nada além de uma milícia terrorista fascista e sectária que mantém nossa população como refém desde 2014. Fizeram nossas crianças passarem fome e torturaram jornalistas, mulheres, minorias e quem exigisse direitos ou criticasse o golpe e o regime deles. É absolutamente estarrecedor testemunhar até que ponto o anti-israelismo corrói a mente, a ponto de as pessoas glorificarem nossos assassinos e chamá-los de nossos líderes. Você não precisa nos ouvir, mas deveria escutar quem entende como Luai, que cresceu lá, tem família e sofreu sob esse regime. Amamos o Luai. Ele já esteve no programa algumas vezes e sempre queremos seu retorno. E com certeza ele está fazendo um trabalho incrível, diga-se de passagem. Além disso, ele foi à Organização das Nações Unidas e questionou por que ninguém fala sobre as tragédias e massacres no Iêmen. Aliás, hoje de manhã, vi que os Houthis invadiram escritórios da Organização das Nações Unidas e levaram 11 funcionários. Mas você não ouviu falar sobre isso, não é? Eu quero, humildemente. Foram os Houthis que fizeram isso, não Israel. Alguém escreveu outro tweet. Fico me perguntando que tipo de ginástica verbal a Organização das Nações Unidas vai usar para explicar o que realmente está acontecendo no Iêmen. Com certeza. Emily, quem é a sua... Meu herói da semana já foi citado antes. Mas Marco Rubio, eu sei que já falei do Marco Rubio há algumas semanas, mas eu realmente adoro ele. Por isso, sigo escolhendo ele como meu herói da semana. Quem sabe agora ele aceite dar entrevista. Vamos tentar. Vamos tentar. Meu herói da semana, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos da América por negar vistos à autoridade palestina. Acredito que por décadas, o governo dos Estados Unidos da América, tanto de esquerda quanto de direita, não responsabilizou a autoridade palestina por apoiar o terrorismo. É ótimo ver que alguma mudança está acontecendo. Sabe de uma coisa? Se a Organização das Nações Unidas tem problema com a participação de oficiais da autoridade palestina na Assembleia Geral, talvez devessem demolir aquele prédio em Nova York e construir algo como Trump Towers Turtle Bay. Tirem eles dos Estados Unidos da América, não me importo, não os queremos aqui. O herói da semana, Marco Rubio. Eu adoro ele. Talvez ele possa revogar o visto da Albanese para mostrar para ela... Ela já está sob sanções. Isso mesmo. Mal posso esperar pela Amal Clooney. Não falei nada sobre massacre de judeus. Mal posso esperar até que ela seja realmente expulsa do país onde o marido dela, outro hipócrita, está morando. E sim, com certeza. Marco Rubio repetidamente. E o fato é que eu odeio que as pessoas não entendam quem é a autoridade palestina. Quero dizer, eles devem saber que Mahmoud Abbas literalmente disse, se eu tiver o último shekel, e ele faz esse gesto com os dedos, se eu tiver o último shekel, eu vou pagar para as famílias dos terroristas. Ele falou isso, ok? Vou ser claro. Então ele está literalmente dizendo, eu vou apoiar o terrorismo. Eu estou apoiando o terrorismo até o último centavo. Então é isso. E segundo, o currículo nas escolas. Com certeza. Tem nos seus livros didáticos. Eles dizem, ok, você tem 12 pedras, você tem 7 soldados, de quantas pedras você precisa? E todas essas coisas. Todos os soldados. É isso que está escrito no livro de matemática, ok? E ele é o moderado. Essa é a minha crítica. É isso que ele quer? Ocidentais pensam assim. Sabe de uma coisa? Bem, estou falando dos ocidentais na América ou na Europa. Você também os tem aqui em Israel, com certeza. Então, bom para Rubio. Eu adoro Rubio. Nós adoramos Rubio. E ele sempre esteve do lado certo da história todas as vezes. Então, sim, mal podemos esperar para tê-lo de volta em Israel. Ok, Yosef, quem é o seu herói? Quem são seus heróis esta semana? Então, meus heróis da semana são a inteligência israelense. Escuta, eu sei que no dia 7 de outubro eles cometeram um grande erro. Precisamos investigar o ocorrido em 7 de outubro e por que juízes israelenses não impediram. Mas esse é um grande porém. Desde o 7 de outubro, podemos ver que a diligência israelense se sacudiu, acordou e então eles eliminaram Ismail Haniyeh em Teherã. Eles eliminaram toda a liderança do Hezbollah, destruíram o Hamas.
Recentemente, Abu al-Baida, o símbolo do Hamas, foi destruído. Estamos falando em destruir 90% do exército sírio. Recentemente, conseguimos reunir tantas informações sobre os Houthis e então eliminamos o governo deles. Inacreditável. E sem falar sobre a guerra de 12 dias com o Irã, ou melhor dizendo, não foi uma guerra contra o povo iraniano, mas sim contra a Guarda Revolucionária, dizimando a Guarda Revolucionária. Esse nível de inteligência é absolutamente inacreditável. E eu disse Hezbollah, e não mencionei o bíper do árabe, que é algo brilhante, brilhante aqui. Quero agradecer a todos os nossos incríveis soldados que trabalham na inteligência, seja no Mossad, na unidade 8200 ou em qualquer outra unidade de inteligência. Muito obrigado pelo que fazem por nós. Graças a vocês nos sentiremos muito mais seguros. E não se esqueçam também da Judeia e Samaria, onde todos os dias eles estão preparando um ataque terrorista dentro de Israel. Diariamente, o Shabak e a inteligência israelense evitam que isso aconteça, mas não é 100% eficaz. A prova de balas. Mas o fato de eles conseguirem chegar até 99% é algo sem precedentes, absolutamente. Então, os heróis do dia para mim são a inteligência israelense. Bem, eles são definitivamente heróis dignos. E nós acabamos de ver, se você pensar em onde estávamos no ano passado e onde estamos agora, e tudo o que aconteceu e se desenrolou, graças à inteligência iraniana ali. Quero dizer, é preciso ter muita coragem. Foi o que você disse antes, Youssef, ao afirmar que precisamos abandonar a mentalidade ocidental. Na minha opinião, vivendo e observando aqui, foi nesse ponto que a inteligência falhou. Não é que não tínhamos a capacidade ou a inteligência. Nós simplesmente acreditamos, com nossas mentes ocidentais, que eles não querem fazer nada. Eles vão ficar felizes com dinheiro. Dinheiro. Eles vão ficar felizes. O que ocorreu em 7 de outubro nos chocou e mostrou que nossa perspectiva estava totalmente errada. Então, finalmente usamos nossa inteligência. E eu digo inteligência tanto como as agências, quanto como a sua própria inteligência. Porque o que acontece é que suas esperanças, seus otimismos, seus desejos e os filtros que você coloca sobre si mesma te impedem de enxergar claramente. E eu acho que isso é, sabe, só para responder ao seu ponto, nós tínhamos a capacidade, mas o nosso desejo de acreditar que eles eram diferentes foi o que nos atrapalhou. O irritante é que eles continuam agindo assim, só mudam os temas. Até Trump fala constantemente sobre negociações com a República Islâmica. Você não pode negociar com a República Islâmica. É uma ideologia islamista fundamentalmente totalitária que busca derrubar todo o Ocidente. Qualquer acordo nuclear é algo que eles veem como uma ferramenta para fortalecer esse programa. É assim que toda organização terrorista opera na Terra. E continuamos vendo o Ocidente se rendendo a ditaduras islamistas e achando que os resultados vão ser diferentes. E um grande exemplo que estamos prestes a ver nas Nações Unidas é o reconhecimento do Estado palestino. Com certeza, eles pensam que acalmam a população ao dizer: estamos reconhecendo a Palestina. França, Reino Unido, Canadá, países com esses imigrantes que se recusam a se assimilar, têm tornado a vida de todos difícil desde 7 de outubro, participando de protestos antissemitas e pró-terrorismo em suas cidades. E deixando lixo por toda a cidade. Não sei se você viu o que ficou depois de alguns desses protestos. É revoltante o que fazem com as próprias cidades. Eles já estão cansados e pensam que apaziguamento vai funcionar. E não vai. Nunca funcionou e não vai funcionar agora. É triste que o mundo não aprenda. Já vimos isso com Hitler e Chamberlain, que falaram em paz em nosso tempo. Sacrificaram a Tchecoslováquia para apaziguar. Sabe de uma coisa, gente? Não vamos ser a Tchecoslováquia. Só para vocês aprenderem. Eu tinha 2 heróis e acho muito difícil desistir de um. Combina com meu canalha, então farei os 2. Falarei do primeiro rapidamente. O time de basquete de Israel venceu a França na Liga Eurobasket, sendo vaiado durante o Hatikvah. As pessoas tinham bandeiras da Palestina na plateia e eles estavam sendo vaiados. E sabe de uma coisa? Nós vencemos. Então tá aí para quem vaiou, certo? Isso é bacalauá, mua bacalauá. Eurobasket israelense, obrigada Youssef Gaddad. Mas eu quero fazer um paralelo entre os meus horríveis canalhas de Hollywood e um homem maravilhoso e corajoso chamado Shawn Mendes, que é um cantor jovem, muito popular e muito bonito, não judeu. E ele acabou de fazer um show em Lisboa e subiu ao palco, e isso exige muita coragem, e disse:
para falar sobre o antissemitismo e ele disse: transformar dor e sofrimento em ódio ao povo judeu, isso está errado. Ele disse: eu sei que há dor e sofrimento em torno da questão de Gaza, mas transformar isso em ódio contra judeus está errado. Canalizar dor e sofrimento em ódio aos judeus é errado. Agora, quantos, e ele é um jovem, quantas pessoas têm, e Lisboa não vai ser um público amigável, têm esse tipo de coragem para se levantar e enxergar as coisas com tanta clareza? Por que odiar judeus pelo que acontece em Gaza, especialmente se diz que judeus em Israel ou do sionismo não estão ligados? Vocês estão se contradizendo. Mas eu gosto do fato de que ele se posicionou, um jovem, obviamente com uma moral muito clara. Então, o contraponto a esses zumbis pró-Hamas são jovens com cérebro que realmente conseguem pensar por si mesmos. Então, com certeza, isso é realmente meu herói da semana. Isso é realmente incrível. E sabe de uma coisa? Essa também é uma oportunidade para enfatizar mais sobre por que parece que Israel é odiado no mundo. Olha, em todas as manifestações, nas manifestações anti-Israel em que estive, seja na Europa ou na América do Norte, como nos Estados Unidos e no Canadá, a maioria dos radicais, aqueles que gritam, não são canadenses, não são americanos, não são europeus, são aqueles mesmos imigrantes sobre os quais falei no lixo do ano da semana. Falei com eles em árabe. Quando estive em Oxford debatendo se Israel é um estado de apartheid, percebi isso desde o início. No salão que eu sabia que íamos perder aquela votação, porque 90% dos estudantes lá falavam árabe. Todos eles vaiaram quando eu disse que o Hamas é uma organização terrorista. E, aliás, Yosef foi feito para ser assim, porque a filha da minha amiga que estava em Oxford não conseguiu ingresso. Exatamente. Criamos uma situação para que o público fosse hostil com você e fizemos de vocês os heróis da semana. Só isso. Bem, tenho que ser honesto com você. Eu mudei meu discurso por causa disso. E eu comecei o discurso colocando uma gravação em árabe. E quero que isso fique registrado. Por quê? Eu esperava que alguém dissesse não entender árabe e respondi, é para os 90% que entendem. Disse isso porque alguém me desafiou. Nós entendemos árabe. Respondi que traduziria, mas 90% aqui já entende árabe. Então eu queria que as pessoas entendessem que quem está votando contra Israel está votando porque já veio com essa decisão sem nem perceber ou considerar nenhum dos fatos apresentados por qualquer um dos oradores. Esses são os imigrantes extremistas que chegam. 90% do ódio visto no Ocidente vem apenas deles. Sem eles, talvez nem ouvíssemos tanto sobre isso hoje no Ocidente. Eles influenciam mentes fracas de progressistas sem valores próprios e também governos. Você está totalmente certa. Bem, esse episódio foi incrível. Tivemos coisas que nunca tivemos antes, como baklawa. A seguir, Nekamafé. Estou com você. Yosef, esperamos seu retorno. Obrigada a todos por assistirem. Até semana que vem.